presença de Deus maravilhosa nesse lugar, e isso é por conta do Senhor Jesus. A presença de Deus está restrita à busca por Ele, por Cristo. Meus irmãos, os noticiários dos tempos presentes estão falando muito da posse do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. E isso, os teólogos que gostam dessa matéria, da escatologia, que é a doutrina das últimas coisas, estão observando, irmãos, de uma forma minuciosa todo isso que aconteceu. E eles estão a falar, a declarar que isso é um sinal, é um evento muito próximo para que o arrebatamento aconteça. Porque a ordem mundial está planejando, irmãos, uma unificação de todos os países para que tenha paz no mundo, para que tenha saúde, para que tenha uma boa condição financeira as pessoas. E os teólogos estão vendo e fazendo pesquisas. Eu até vi alguns dizerem, escute o que eu estou dizendo, não é eu que estou falando, eu ouvi dizer, alguns chegaram a dizer até que Trump seria, ou chamando ele do Messias. Então é algo que está chamando a nossa atenção, a atenção da igreja. E vendo tudo isso, eu estive em oração diante de Deus, pedindo ao Senhor uma palavra para que trouxesse a vocês nesta noite. E o Senhor inclinou o meu coração para esta carta de Paulo a Tessalonicenses, capítulo 2. Visto que o capítulo 2 vai falar sobre isso, irmãos. Vai falar sobre este evento que o mundo está pedindo a manifestação, ou o anticristo, que na verdade é um líder mundial que vem por trás do anticristo. E Paulo, nessa segunda carta aos Tessalonicenses, ele vai falar sobre isso. Porque enquanto no século I, Pedro, na sua carta, estava sofrendo uma retaliação, porque Pedro dizia: Jesus Cristo vai voltar para buscar a sua igreja. Na época de Pedro, os ouvintes de Pedro diziam: ele não vai voltar coisa alguma, isso não é verdade. E Pedro, que anunciava a vinda de Cristo, dizendo no capítulo 3 que a vinda dele seria como um ladrão, que um dia para ele é como 1000 anos. Pedro, enfrentando este obstáculo, dizendo que ele iria voltar para um público que não acreditava que Jesus iria voltar. Paulo agora vai encontrar um público oposto, com opinião oposta, já dizendo para a igreja de Tessalônica que Jesus havia voltado. Olha que interessante, irmãos. Pedro encontrou com uns opositores do evangelho que diziam que Jesus não iria voltar. Agora Paulo, em Tessalônica, já encontrou com outros que já diziam para a igreja que Jesus havia voltado, e que eles ficaram para trás, e que Jesus havia esquecido eles, e que Jesus não se importava com eles. E esta igreja estava como? Eles estavam perturbados, eles estavam inquietos, eles estavam atribulados, eles estavam angustiados, pensando: Jesus voltou e não arrebatou a nós. Jesus voltou e não nos levou para o céu. E eu fiquei a pensar que esse será o estado, irmãos,
daqueles que quando Jesus voltar e arrebatar a sua igreja, ficarem aqui nesta terra. Esse vai ser o sentimento dessas pessoas que conheciam a volta de Jesus, que se diziam esperar Jesus voltar, mas vão ouvir algumas pessoas dizerem, noticiários anunciarem, dizendo Jesus voltou, ou uma grande quantidade de pessoas sumiu, e estas pessoas vão ficar com esse sentimento de angústias, atribulados, perturbados em saber que Jesus voltou, levou alguns e não levou ele. Esse será o sentimento, irmãos. E muitos vão se arrepender porque que eu não levei a sério. Agora eu fiquei para trás na tribulação. Por que eu não me identifiquei mais? Por que eu parei de acreditar? Por que eu parei de me santificar? Jesus voltou, levou a igreja e eu fiquei para trás. Esse será o sentimento de muitos. Esta angústia vai tomar conta da alma de muitos cristãos ou ex-cristãos que não levaram a sério a vida espiritual, o compromisso com Deus, a devoção a Cristo Jesus. Essa será a realidade. E o que fazer, Paulo, mediante uma heresia dessa que está tribulando a igreja, que está perturbando a igreja? O que fazer, Paulo? Paulo vai combater isso com a palavra. Ele vai começar a dizer que está à espera do Senhor Jesus Cristo. Paulo, ele diz que estava aguardando o retorno do Senhor Jesus Cristo. Com estas palavras, Paulo estava dizendo para a igreja, consolando a igreja: fique tranquilo, igreja de Tessalônica, Jesus Cristo não voltou ainda. O que estão falando é uma mentira, é uma heresia. Jesus Cristo não voltou porque eu, como vocês, estou aguardando o retorno dele. Paulo nos ensina que heresias é corrigida com a palavra da verdade. Paulo nos ensina a combater o errado com a palavra de Deus. E ele disse a respeito disso. Aí, irmãos, do versículo 1 ao versículo 10, ele vai tratar sobre o que nós falamos na introdução. Sobre o anticristo ou o governo mundial. Eu fiquei a pensar como o inimigo gosta de atribular e perturbar a mente dos crentes. Ele antes estava falando que Jesus não iria voltar. Depois mudou, Pedro combateu, dizendo que Jesus ia voltar. Aí mudou a estratégia, estava falando agora que Jesus já havia voltado. Aí Paulo agora teve que combater novamente essa heresia. Você está entendendo como o inimigo trabalha? Tentando infiltrar na mente dos cristãos para trazer desespero, angústia, com falsos ensinos. Mas Paulo, como um bom líder, vai fazer o que deve ser feito: corrigir estas coisas mediante a palavra de Deus. E do versículo 1 ao versículo 9 ele vai tratar sobre este assunto que é do anticristo, desse governo mundial. Irmãos, como homem deve liderar a sua casa, como prefeito deve liderar ou governar a sua cidade, como um governador deve governar o seu estado, ou um presidente governa o seu país, assim será o anticristo. Assim será ele vai governar todos os países. Ele vai governar o mundo, irmãos. E Paulo vai falar sobre isso. E esta palavra é muito atual para o que nós estamos passando. Esta palavra é muito atual para o que nós estamos ouvindo mediante as mídias sociais. E Paulo vai falar, nesses versículos do 1 ao 9, ele vai falar sobre esse personagem bíblico que é o anticristo.
Ele vai falar sobre a atividade dele. Qual é a atividade do anticristo, Paulo? Aí ele vai dizer, ele vai se opor, ele vai se levantar, ele vai tentar parar, ele vai tentar neutralizar tudo que é de Deus ou contra ou que se chama Deus. Então Paulo vai falar que este governo mundial vai se levantar e vai se opor contra tudo que se chama Deus e que adora Deus. A atividade deste governo, irmãos, será essa. E o que estamos a ouvir nesta noite não é algo que aconteceu no passado, é algo que vai acontecer no futuro. O que você está ouvindo nesta noite, sentado nesta cadeira, pela palavra de Deus, pelo servo de Deus, vai acontecer, irmãos. Eu não sei se daqui a alguns dias, ou algumas semanas, ou alguns meses, ou até mesmo alguns anos, mas eu tenho convicção de que vai acontecer nessa terra o que Paulo está dizendo em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2. Então preste atenção, ele disse que a atividade do governo mundial é se opor, se levantar contra Deus. E qual será, Paulo, o caráter deste governo mundial? Aí ele vai dizer nesses versículos que ele é alguém que é injusto, ele é o iníquo, ele é o mau, ele é rebelde. Paulo vai falar do caráter do anticristo nesses versículos. Eu poderia dizer ao Paulo, e qual será o destino deste anticristo? Ele vai falar nos versículos anteriores que o destino dele é a perdição, é as trevas, é o inferno, é o Hades, é o lago de fogo. Poderíamos perguntar, Paulo, qual é a especialidade do governo mundial, do anticristo, Paulo? Aí ele diria nesses versículos que a especialidade dele é enganar, é mentir, com poder, com sinais e prodígios. Poderíamos dizer, como é, Paulo? Ou será que ele vai ser derrotado? Se ele for derrotado, como ele vai ser derrotado? Aí Paulo melhor dizendo, disse no capítulo 2, que ele vai ser derrotado como? Paulo vai ser um grande exército, vai se levantar outro líder e vai juntar um grande exército para lutar contra o anticristo, contra esse governo mundial. Deus vai enviar miríade de anjos com a espada desembainhada para lutar contra este homem que exerce um poder, uma influência em todo mundo. Paulo disse não. E como ele vai ser destruído, Paulo? Um homem tão forte, um homem cheio de poder, um homem que influencia, que governa todo este mundo. Paulo vai dizer nesses versículos, ele vai ser destruído com o assopro da boca do Senhor Jesus Cristo. Jesus vai assoprar e vai destruir este homem que é tão poderoso. Poderoso é Jesus, o homem que vai ser a personificação do diabo, que vai, a Bíblia fala que vai reagir com muito poder, que vai causar uma influência muito grande. Jesus vai vir e não vai pegar uma cana de braço com ele. Jesus vai vir e não vai lutar com espada com ele. Jesus vai vir e não vai lutar braço a braço com ele. E como é que Jesus vai lutar? Jesus nem lutar vai, Jesus vai soprar e vai destruir o anticristo. Eu vim pregar nesta noite que grande é Jesus, poderoso é ele. É por isso que devemos adorá-lo, confiar na pessoa dele, pois grande é ele, poderoso é o Senhor. Glória a Deus. É por isso que no Salmo 24, falando de Jesus, o salmista vai dizer algo impressionante quando Jesus está voltando, ressurreto para os céus. Ele saiu de lá, encarnou, morreu
e ressuscitou e voltou para o céu. E como ele voltou? O salmista diz no Salmo 24 que quando ele estava voltando foi dito a respeito dele assim, ó: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Aí alguém lá no céu olhou assim, parece que olhou, estou conjecturando pelo texto, um para o outro, dizendo assim: quem é que está vindo aí? Quem é esse rei que está vindo aí? Aí o salmista responde: quem é este Rei da Glória? Ele diz: o Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Verso 9 ele diz: levantai, ó porta, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entrada eternas, e entrará o Rei da Glória. Alguém tacou novamente dizendo: quem é este Rei da Glória? Aí disseram: o Senhor dos exércitos, este é o Rei da Glória. É Jesus que não perde peleja. Ele vai vir, Paulo diz que ele vai destruir o anticristo, esse governo mundial que vai suscitar a qualquer momento. Mas vamos tirar o foco aqui, irmãos, do anticristo. Vamos tirar os olhos aqui do governo mundial. Vamos tirar aqui a nossa mente dele, da pessoa, do caráter, da atividade do anticristo, e vamos focar para outra coisa. Por quê, pastor? Porque Paulo, eu fiquei a pensar, mas Paulo, como é que Deus vai permitir com que este governo mundial venha para a terra e governe esta terra, governe todos os países, governe todas as nações, governe todos os homens e mulheres, todas as famílias? Como e por que Deus vai permitir isto, Paulo? Eu creio que, como eu sou curioso, você também pode ter pensado nisso. Por que Deus vai permitir o anticristo governar sobre todos? Aí Paulo vai responder no versículo 10 que ele vai agir com todo o engano da injustiça para os que perecem. E por quê? Porque não receberam o amor da verdade para se salvar. Olha a resposta aí. Por que o anticristo vai governar este mundo? Por que Deus vai permitir com que este homem, que é a personificação do maligno, do inimigo, vai governar o mundo dos quatro cantos da terra, sobre todas as cidades, povoados e países? Paulo diz: porque não receberam o amor da verdade para serem salvos. Paulo está querendo dizer, sabe o quê? Deus enviou Jesus, o seu amado, o seu filho, e ele enviou Jesus para que o pecador tivesse arrependido e confessado Jesus como Senhor e Salvador, para que fosse salvo. Sabe o que muitas pessoas fizeram diferente de você? Acabaram rejeitando a Jesus, acabaram desprezando a Jesus, e agora o texto está dizendo que Deus vai permitir com que eles passem por isso, porque eles não receberam o amor da verdade para serem salvos. Muitos rejeitaram, não receberam, desprezaram, e por isso perecerão, e por isso sofrerão, por conta dessa recusa ao convite de Deus para a salvação. Jesus veio para nos salvar. Jesus veio para salvar a humanidade, mas infelizmente nem todos querem ser salvos. Infelizmente, pessoas vão preferir, ao invés de ir para o céu, ao invés de ir para a glória, de passar 7 anos com Cristo e depois voltar para o milênio, eles vão preferir passar 7 anos na terra com o anticristo. Pasmem, mas é verdade. Muitos, diferente de você, escutam a palavra do Evangelho e não acreditam, rebatem e não querem. Muitos, diferente de você, já abandonaram Cristo,
texto mostra que eles não querem, estão rejeitando, desprezando o amor da verdade para serem salvos. É uma loucura, é uma insensatez alguém deixar de servir a Deus, deixar de estar na presença dele, deixar de ir para o céu, deixar de estar com Cristo para viver como anticristo. No versículo 11, Paulo vai dizer assim: por isso Deus lhe enviará a operação do erro para que creia na mentira. Porque Paulo disse que o anticristo, ele vai fazer tantas coisas, irmãos, que vai enganar muitas pessoas. Aí Paulo falou: olha, é por isso que Deus vai permitir com que ele venha, com que esse governo mundial se levante no mundo, com que este homem que é cheio de demônio vai governar todo mundo. Sabe por quê? Porque o Brasil, porque os países, porque as pessoas tinham acesso à palavra da verdade, tinham acesso ao Evangelho. E o que eles fizeram? Eles rejeitaram a mensagem do Evangelho, rejeitaram a palavra verdadeira, genuína de Deus. Aí Deus vai fazer o quê? O texto diz que Deus vai enviar a operação da injustiça, do engano, para que eles creiam na mentira. Olha como é que as coisas acontecem. Olha, eu fiquei a pensar, olha como Deus trabalha, olha como Deus age. Deus vai permitir o anticristo governar, muitas pessoas vão morrer, vão sofrer. Nesse período aí desses 7 anos, vai ter a primeira, 3 anos e meio a falsa paz, depois vai ser tocado, vai ser aberto os 7 selos, vai ser tocado as 7 trombetas, vai ser derramada as 7 taças da ira de Deus. Vai ser um período de sofrimento terrível sobre a face da terra. E por que Deus vai permitir? Porque eles recusaram Jesus, recusaram a verdade. Por isso que Deus vai permitir com que este governo se levante, porque recusaram o seu filho amado, recusaram o evangelho do seu filho. E aí o texto diz no versículo 11 que Deus deu a oportunidade a eles para receber, para aprender a verdade, e eles não quiseram. Escute o que Deus está falando conosco aqui. Deus tem te dado a oportunidade de conhecer a verdade, de aprender a palavra dele. Deus não vai nos tomar por inocente naquele dia. Nós priorizamos outras coisas, nós valorizamos outras coisas e recusamos e desprezamos em conhecer a palavra da verdade, o Evangelho de Deus. E quando isso acontece hoje, Deus também pode permitir com que nós venhamos ser enganados. Deus trabalha desta forma, é o que o texto está falando. Saul tinha Samuel para consultar, homem de Deus, homem sério, mas Saul não queria consultar com Samuel. Sabe o que Deus permitiu Saul ir consultar com uma feiticeira e ser enganado? Acabe tinha Elias para ouvir. Sabe o que Acabe fez? Foi procurar os falsos profetas para ser orientados. Judas Iscariotes tinha o melhor pregador da terra, o melhor mestre para orientar ele. Sabe o que ele foi fazer? Ele foi buscar conselho no Sinédrio e fez o que fez. E eu fiquei a pensar em um episódio em que está em 1 Reis 22:20, onde o profeta Micaías chegou para Acabe e disse sobre ele que o haveria de ver. Aí Acabe falou assim: olha, Micaías só prega, só profetiza algo contra mim, eu não quero ouvir ele. Aí a Bíblia diz que lá no céu um Espírito se apresentou diante de Deus, e Deus fez uma indagação, porque Acabe tinha que ir para uma guerra, e nessa guerra ele iria morrer. Aí o profeta
para ele, mas Acabe não dava crédito a esse homem de Deus. Aí o que aconteceu? O Espírito falou para Deus: deixa que eu vou lá e engano Acabe. Deus falou: vai e engana ele. Aí eu fiquei a pensar nisso. O Espírito veio cá e falou na boca dos profetas, dos falsos profetas, aquilo que Acabe queria ouvir. Aí Acabe foi para a guerra. Preste atenção, somanda calamanda se. Acabe foi para a guerra, e quando Acabe chegou na guerra, Acabe morreu naquela guerra. E eu fiquei a pensar: mas por que, Senhor, tu permitiu aquele espírito e enganar Acabe? Sabe qual é a resposta? Porque Acabe não queria ouvir a minha verdade, Acabe não queria ouvir a minha palavra. Acabe ficava selecionando para ouvir quem ia falar o que agradava a ele. Aí eu permiti com que ele fosse enganado. Preste atenção no que Deus está falando conosco. Às vezes nós temos acesso à verdade, nós participamos de uma igreja séria, onde a palavra de Deus é apregoada e é ensinada, e às vezes nós damos ouvido a falsos pregadores na internet, não dando credibilidade ao que é ensinado na igreja que congregamos, onde homens e mulheres de Deus que são sérias, que vêm nesse altar e nos ensina. Nós priorizamos os falsos, e Deus está falando: por rejeitar a minha palavra, por rejeitar a minha verdade, eu permito com que sejam enganados, como Acabe. É por isso que muitas coisas acontecem. Mas não era crente, mas não era da igreja ou tal, mas não diz que servia a Deus, mas era de uma forma imparcial. Não gostava da verdade, não gostava da palavra, e Deus permitiu com que fosse enganado e perecesse. Então o que vai acontecer, irmãos? Com este mundo no período da tribulação, muitos desviados vão ficar desesperados, mas rejeitavam a verdade de Deus. E aí, pastor, o que vai acontecer? Paulo vai falar no versículo 12: para que sejam julgados. E qual será o destino deles? Paulo vai falar: para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Vão para o mesmo destino do anticristo, irmãos. Vão seguir o anticristo, que vai ser lançado no Hades, no lago de fogo, no inferno. Por quê? Porque decidiu seguir aquele que ensinava mentira, aquele que enganava, do que seguir Cristo e o seu evangelho. Paulo vai falar sobre isso. E por quê? Aí Paulo vai falar: esses, eles não tinham prazer na palavra, eles não tinham prazer na verdade, eles não sentiam alegria e nem gozo quando ouviam a palavra de Deus. Sabe o que eles ficavam? Paulo vai falar que eles tinham alegria e gozo. Olha o que Paulo falou: todos serão julgados por não crerem a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. O preço será alto, irmãos. A Bíblia está falando que o preço será alto para aqueles que não têm prazer em Deus, não têm prazer em Cristo, não têm prazer no seu Espírito, não têm prazer na sua palavra, e nem na sua casa, e nem na sua obra. Eles seguirão os passos do anticristo. Aí Paulo vai dizer: aquilo que era verdade fazia mal para eles, como que aquilo que era certo, puro, santo, direito, honesto, que era luz, eles não valorizavam. Mas aquilo que era da iniquidade, injustiça, erro, profano, pecado, mentira, impureza, desonestidade, isso sim eles valorizavam. Aí no versículo de número 13, Paulo vai falar, e poderíamos falar, mas Paulo
Em todo mundo, Paulo, ele vai falar no versículo de número 13, não devemos sempre, mas devemos dar sempre graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação e santificação do Espírito e da verdade. Paulo vai dizer que não é todo mundo que tem prazer na iniquidade, não é todo mundo que tem prazer na mentira, não é todo mundo que sente prazer naquilo que é errado, naquilo que é pecado, não. Paulo vai falar de uma classe de pessoas que é diferente. Ele vai falar que esta classe de pessoas, ele dava graças a Deus. E quem é? Nesse versículo 13, Paulo vai falar pelo menos de 5 coisas. Ele vai falar: dou graças a Deus pela vida de vocês, não os seguidores do anticristo. Segundo, ele vai falar: chama esta classe de pessoas de irmãos amados. Terceiro, Paulo diz, afirma que esses irmãos são salvos. Quarto, Paulo diz, esses se santificam ouvindo o Espírito Santo, e a fé deles era de verdade e não fingida. Eu quero dizer que se você faz parte desta classe de pessoas que ama Deus, que amam Jesus, que tem prazer nele, na sua palavra, na sua verdade, Paulo louva a Deus como ele louvou pela igreja de Tessalônica. Ele louvou a Deus pela vida deles, e hoje eu também louvo a Deus pela sua vida. Paulo chama eles de irmãos, Paulo afirma que eles são salvos, Paulo diz que eles se santificam, quer dizer, buscam melhorar cada dia mais para agradar a Deus. E Paulo diz que a fé deles não era fingida, era a fé de verdade. Aí eu pergunto, você está entre esses irmãos? Você faz parte desta classe de pessoas que o servo de Deus agradece a Deus pela sua vida, que chama você e trata você como irmão amado, que afirma que você é salvo, que vê você se santificando e melhorando dia após dia, e diz que a sua fé é fingida. Então seu destino não será a tribulação e nem a grande tribulação, mas será o ouvir da trombeta do Senhor e te levar para o alto, a presença de Deus junto com os que morreram antes de nós. Esse é o destino de todos esses. Paulo vai falar de um contraste. Olha, quem tem prazer em Deus, quem ama a verdade, quem serve a Deus, olha o contraste. Aí vai dizer no versículo de número 14: para que pelo que o nosso evangelho, para que o nosso evangelho te chamou para alcançares a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele vai fazer um contraste agora, que o destino dos seguidores do anticristo é diferente do destino daqueles que são irmãos, que ele louva a Deus, que são salvos, que se santificam. Qual é o destino? Aí Paulo fala que o destino desses, se o destino dos seguidores do anticristo é a condenação, é a vergonha, é o sofrimento, é trevas, é morte eterna, é lago de fogo. E qual é o destino dos seguidores de Cristo, Paulo? É a mesma coisa, vão ser condenados, vão também para o lago de fogo. Paulo diz no versículo 14: de jeito nenhum. O destino de quem ama a Deus, crê em Cristo, será a glória do Senhor Jesus. O destino de quem é noiva dele será os céus, será as bodas do Cordeiro, terá uma vida sem fim, é o milênio, é a nova Jerusalém, é honra, é o governo de Cristo no milênio, é a paz permanente, é a glorificação. Isso nos mostra que nós podemos, irmãos, valorizar hoje a vida que Cristo nos dá, o que Cristo nos proporciona nele e tudo que ele conquistou por nós, porque o que temos, vivemos hoje, e ainda o que viveremos está ainda, o melhor ainda está por vir, como Paulo falou aqui nesse versículo 14. Tudo isso será possível porque Paulo ele diz, por causa do evangelho de Cristo Jesus. Porque nós cristãos não passaremos por tudo isso
o anticristo. Aí ele diz: por conta do evangelho que eu anuncio de Cristo. Porque o evangelho é o que salva o perdido. É pelo evangelho que o cativo é liberto. É pelo evangelho que o sobrecarregado é aliviado. É pelo evangelho de Cristo que o condenado é absolvido. Então o que fazer, Paulo, para não entrarmos nesta condição dos seguidores do anticristo? Aí ele vai dizer no versículo 15: estais, irmãos, firmes e retendes as tradições que vos foram ensinadas, sejam por palavra ou sejam por epístola. Paulo está dizendo: quem quer encontrar com Cristo e se livrar do que está por vir nessa terra, tem que permanecer firme. Aí ele diz: estais firmes e retende as tradições que foram ensinadas, quer por palavras ou quer por epístola. Como se dizer, fica firme no que eu ensinei vocês. Fica firme no que eu instruí vocês conforme a palavra. Ficar firme é ficar fixado, é ser constante, é ser inabalável, é ser permanente, é ser determinado. Em que? Aí ele diz no versículo 15: na verdade que vos foram ensinadas. Nós precisamos ser firmes, irmãos. O inimigo, o maligno está aí. O mundo está aí para nos seduzir, para tentar mudar a nossa base, a nossa fé em Cristo Jesus, para tentar nos seduzir para a mentira. Mas nós precisamos permanecer firme naquilo que nos foi ensinado. E o que foi ensinado, Paulo? O que nós devemos permanecer? Ele vai falar no versículo 15. Na verdade, no qual foi ensinado. Que verdade é essa? Ele vai dizer que Jesus é o Filho de Deus, que só Ele pode salvar o pecador, pois Ele é o Messias. Em que devemos permanecer firmes, Paulo? Na palavra da verdade, em crendo que Ele morreu e que ressuscitou e que voltará. Parece simples, irmãos, mas muita gente começou crendo que Ele morreu, crendo que Ele vive, crendo que Ele voltará, mas muitos que começaram já não acreditam mais que Ele voltará. E Paulo diz que devemos permanecer firmes. Mas em que, Paulo? Adorando, deve permanecer firme adorando Ele, porque Ele é adorado nos céus, é respeitado na terra pela sua igreja e é temido pelos demônios no inferno. Devemos permanecer firmes e adorando a Jesus. Aí ele vai falar no versículo 16: para permanecermos firmes na palavra do Evangelho, nós precisamos, irmãos, querer. Saia daqui sabendo disso, para que você permaneça firme, continue firme na presença, servindo a Ele. O que você precisa? Você primeiro precisa querer. Você precisa dedicar, lutar e buscar. Tem coisa que depende de você, e Deus sabe disso. Você precisa se esforçar para isso. Você precisa buscar. Você precisa intensificar. Você precisa ter prioridade, se é o que você quer. Depois não vai adiantar se arrepender depois. Jesus voltou, levou, aí fica angustiado, atribulado, mas não priorizou. E o que precisamos, o que depende de nós é ser isso, é querer, dedicar, lutar e buscar. Mas o que depende de Deus, Paulo diz que Ele vai nos ajudar. No que depende de Deus, Deus vai nos dar direção. Deus vai nos dar da sua presença. Deus vai estar conosco, o seu Espírito continuará conosco.
Então precisamos, no que depende de nós, nos esforçar, porque o que depende de Deus, Deus vai fazer para que você continue firme, sendo fiel, sendo cheio, porque Ele, se tem uma pessoa que não quer que você passe pela tribulação, é Deus. Se tem alguém que deseja que você vá para o céu, é Deus. Mas você precisa querer também. Você precisa demonstrar que tem esse interesse e se esforçar por isso. Aí Paulo vai dizer, para finalizar, e orando, ele vai dizer assim, que Deus, no versículo 17, que console o vosso coração e vos confirme em toda boa palavra. Ele pede para que Deus os console, anime, consolar, animar, estimular, vivificar o nosso coração e a nossa alma. Então, o que depende de Deus, Deus vai te animar, Deus vai te estimular, Deus vai nos vivificar para que nós estejamos firmes. Mas tem coisa que Deus olha dos céus e conta com você. Espere com que você priorize Ele. Deseja com que você ame a palavra dEle. Deseja com que você se santifique para exaltar a pessoa dEle. Então faça o seu papel, cumpra com o seu dever, porque Deus vai te ajudar a vencer o mundo, a vencer o pecado e a vencer o maligno. Quem crê nisso, fica sobre os pés. E se você precisa de ânimo, Ele está aqui. Ele que me deu esta palavra nesta noite. Você precisa de força, Ele tem força para te ajudar. Faça a sua parte, peça para Ele, converse com Ele, diga para Ele a sua necessidade. Ó Senhor, muitas coisas têm me abatido, muitas coisas têm me desanimado, muitas coisas têm acontecido. Mas me renova nesta noite, me ajude nesta noite. Diga para Deus: eu quero ir para o céu, eu não quero ficar aqui, eu não quero ser um seguidor do governo mundial do anticristo. Diga para Deus, Ele que me deu esta palavra para trazer nesta noite. E esta palavra não foi para quem não está aqui não, porque Ele sabia que você estaria. Esta palavra foi para mim, foi para você. Deus deseja nos levar para os céus. Deus não quer que passamos aqui dias de tribulação como está por vir. Agora demonstre para Ele que você deseja, demonstre para Ele que você quer, diga para Ele no que depende dEle, para que Ele possa te ajudar. Eu vou deixar você orar.